Segundo o neurocientista Dr. Andrew Huberman, muitas pessoas, principalmente homens jovens, estão enfrentando problemas muito sérios com a masturbação compulsiva e pornografia. De tal modo que quando eles percebem que não estão numa posição de espectador de uma de suas fantasias, mas sim numa relação real, eles acabam entrando em colapso. Segundo ele, a pornografia é tão prejudicial para o cérebro que ela pode fazer com que as pessoas tenham imensas dificuldades de se relacionar sexualmente com pessoas reais, pois ela condiciona a pessoa a só sentir prazer por algo fictício. Além disso, a pornografia provoca uma descarga muito grande de dopamina no cérebro, e sempre que há um grande pico de dopamina, há também uma grande queda que vai abaixo da linha de base da mesma, e é por isso que as pessoas costumam se sentir mal logo em seguida. E o problema é que por causa disso, as pessoas sentem o impulso de buscar algo cada vez mais pesado para compensar essa sensação, o que no fim das contas acaba gerando um vício extremamente potente, pois é algo praticamente infinito e de fácil acesso. Bom, se você tem esse vício e já percebeu que ele está destruindo sua vida, fica aqui comigo até o final, porque nesse vídeo você vai encontrar um passo a passo para recuperar sua motivação, sua energia, seu foco e sua vida de volta. Em uma sociedade que considera a masturbação e pornografia algo normal, é importante que você tenha uma boa estratégia para combater esses hábitos que estão acabando com sua vida. E a melhor forma de se fazer isso é se abstendo dessas coisas, o que em poucas palavras significa praticar o NoFap. Pode ser que no seu caso, esse vício começou a surgir durante o ensino fundamental ou ensino médio, que é uma fase onde você estava com os hormônios à flor da pele e cheio de curiosidades com relação à sexualidade. Provavelmente, esse vício começou como um hábito divertido e prazeroso, assim como qualquer outra coisa viciante, mas com o tempo ele foi te tornando cada vez mais escravo de um prazer instantâneo e ilusório. Ao ter acesso a infinitos cardápios sexuais online, você começa se sentindo como se fosse o rei do mundo, mas quando termina, você é inundado por um terrível sentimento de vazio e angústia, pois seus receptores de dopamina estão sobrecarregados. Com o tempo, você aprendeu a usar isso como um remédio fácil para lidar com a dor, a solidão, a preguiça, o estresse e a ansiedade, te fazendo fugir da realidade e desfrutar de um mundo fictício extremamente prazeroso, mas que não dura mais do que alguns minutos. E quando você retorna para a realidade, percebe que não só aqueles sentimentos continuam lá, como também estão maiores e mais aterrorizantes, pois eles se alimentam desse vício. E para enfrentar monstros cada vez mais fortes, você precisa de armas cada vez mais potentes. Mas quando a sua arma é a masturbação e a pornografia, em vez de combatê-los, você os fortalece. Mas calma, ainda há uma saída, e a partir de agora eu vou te conduzir passo a passo até ela. O primeiro passo é reconhecer os inúmeros benefícios do NoFap. Para isso, eu recomendo que você busque relatos de outras pessoas através de vídeos ou artigos para que você possa se motivar a fazer isso. Pois antes de começar a fazer qualquer coisa, você primeiro precisa de motivos muito claros do porquê quer fazer isso e o que irá obter como recompensa. E ao começar a buscar esses relatos, você vai perceber que, normalmente, 4 benefícios se sobressaem. Primeiro, mais foco e clareza mental. Isso acontece porque quando você tem esse vício, a sua mente é o tempo todo dominada por pensamentos que te geram impulsos quase incontroláveis, o que prejudica a execução de qualquer tarefa que necessite foco e concentração. Mas depois de alguns dias de NoFap, esses pensamentos começarão a ir embora e você poderá usar toda a sua energia mental com o que realmente presta. Segundo benefício, mais autoestima e autoconfiança. Todo viciado tem essas duas coisas muito prejudicadas pelo fato de sentirem que estão se traindo, pois todos eles já se prometeram milhares de vezes que iriam parar e não conseguiram cumprir essa promessa. Então, se eles não podem confiar nem neles mesmos, como eles vão se sentir com isso? Péssimos, é claro. Mas a cada dia que você deixa de alimentar esse vício, maior será a sua autoconfiança e autoestima, pois cada dia será uma promessa cumprida. E cada promessa cumprida será um ponto a mais de reputação consigo mesmo que você ganhará. Terceiro benefício, menos ansiedade. A ansiedade de não saber até que ponto esse vício pode ir e do quanto isso ainda pode prejudicar a sua vida, começa a diminuir drasticamente quando você para de alimentá-lo. Pois além de você estar tendo evidências de que está conseguindo parar, seus receptores de dopamina começarão a se restabelecer,
o que significa que seu cérebro terá muito mais facilidade em encontrar prazer e paz nas coisas simples da vida. Quarto benefício: mais energia. Uma pessoa viciada nisso geralmente gasta boa parte da sua energia física alimentando sua compulsão, muitas vezes até a exaustão, pois algumas pessoas fazem isso até mais de 10 vezes por dia. Portanto, não é difícil entender o porquê parar de alimentar esse vício te fará ter mais energia física e mental para tarefas mais importantes, como estudar, se exercitar e trabalhar. Segundo passo: associe dor e prazer às coisas certas. Todos os seres humanos têm um instinto de fugir da dor e buscar o prazer. E no decorrer de tantos anos viciado, você passou a enxergar a dor e o prazer de forma distorcida. Por exemplo, ao se sentir entediado, frustrado, desmotivado ou ansioso, você enxerga isso como uma dor que precisa ser resolvida com um prazer. Prazer esse que se traduz em buscar o vídeo perfeito, da atriz perfeita e fazer o seu ritual nojento. Mas o que você precisa fazer é começar a enxergar essas sensações como parte de um processo natural que não precisa ser compensado com algo prazeroso, pois o seu maior prazer será ir dormir com a consciência tranquila, sabendo que venceu mais um dia. Além disso, a dor causada pela abstinência nem se compara com a dor da vergonha e do arrependimento que é causada pela recaída. Essa é a verdadeira dor que você não tem que querer, e você precisa fazer com que ela seja muito maior do que a dor da abstinência. Da mesma forma, você precisa fazer com que o prazer de se sentir limpo, autoconfiante e leal à sua parceira seja muito maior do que o prazer momentâneo do vício. E para isso, você pode escrever uma lista de prós e contras de cada coisa, assim ficará mais evidente a melhor escolha. Terceiro passo: descubra quais são os seus gatilhos. Durante a formação de um hábito, o cérebro associa um comportamento a uma sensação de prazer, mesmo que esse prazer seja negativo a longo prazo. Isso significa que você só pratica o mau hábito porque em algum momento e de alguma forma você foi exposto a um ou mais gatilhos que desencadearam esse desejo. Claro, nem todos os gatilhos poderão ser retirados, mas se você retirar 90% deles, só terá que lidar com 10%. Portanto, a sua tarefa agora é passar uma semana com um bloco de notas sempre por perto para que possa anotar absolutamente tudo que te der gatilho. Quer seja o Instagram, o TikTok, um lugar, uma pessoa específica ou até um certo tipo de pensamento que seja. Anote tudo, por mais bizarro que seja, pois não há como você armar uma boa estratégia contra um inimigo que você não conhece. Quarto passo: crie barreiras entre você e os gatilhos. Após descobrir os seus gatilhos, é hora de bolar uma boa estratégia para colocar barreiras que dificultem o aparecimento ou acesso aos gatilhos que desencadeiam esse hábito. Por exemplo, se as redes sociais são um grande gatilho para você, desinstale-as do celular e, se possível, exclua sua conta. Caso não seja possível fazer nenhuma das duas coisas, determine um tempo pequeno para passar lá dentro e saiba exatamente o que irá buscar antes de abri-las. Ou seja, se for para mandar um direct para alguém, abra e vá direto fazer isso. Se for postar um conteúdo, a mesma coisa. Só não fique rolando o feed sem nenhum motivo, torcendo para que não apareça algum gatilho, pois acredite, ele vai aparecer. Em resumo, você precisa analisar quais são e onde estão seus gatilhos e ser criativo para bolar estratégias que dificulte a sua exposição a eles. Quinto passo: crie barreiras entre os gatilhos e o seu comportamento. Como disse, você conseguirá eliminar talvez até 90% dos seus gatilhos, mas dificilmente 100%. Isso porque o gatilho pode ser o simples fato de você tomar banho, deitar na cama ou ver alguma pessoa específica. Portanto, mais uma vez, você tem que ser estratégico e pensar em maneiras de dificultar ou até impossibilitar a execução do seu comportamento viciante. Por exemplo, se durante o banho você tem um forte gatilho para recair, você não vai deixar de tomar banho, mas poderá optar por tomar banho gelado. Mas se mesmo assim você não tiver opção e realmente tiver que se expor a algum tipo de gatilho intenso, você vai ter que recorrer ao sexto passo, que é utilizar estratégias para reduzir o impulso em casos de emergência. Por mais que se esforce para anular os gatilhos, você precisa entender que, primeiro, nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada, pois a insinuação ao sexo está em toda parte, quer seja nas músicas, nas novelas, nos filmes, nos outdoors, nas rodas de conversas e por aí vai. E segundo, a cabeça do viciado em pornô está completamente pervertida, e por isso ele terá gatilhos até de coisas sem sentido. Então imagina só a quantidade de gatilhos que ele terá vivendo numa sociedade como essa.
Portanto, você tem que estar preparado com um arsenal de estratégias que te ajude a reduzir ou até zerar o impulso de forma imediata em casos de emergência. Então, aqui vão algumas sugestões. Primeira, tome banho gelado. Que temperatura? O mais gelado possível. Segunda, faça alguma atividade física. Isso ajuda porque, assim como o banho gelado, todas as substâncias prazerosas que seu corpo libera após a prática faz com que você perca o interesse no seu vício, pelo menos provisoriamente. Terceira, faça meditação mindfulness. Se você estiver num local não apropriado, não precisa se preocupar em se sentar em posição de lótus, colocar um som de natureza no fundo e fechar os olhos. Não, você pode, mesmo que de olhos abertos, simplesmente colocar 100% da sua atenção em algo específico, como a sua respiração ou seu coração, por exemplo, pois isso te ajudará a se desviar dos pensamentos sexuais e a reduzir o seu impulso. Além disso, a meditação, mais do que as outras estratégias, te ajuda a prevenir que caia em pensamentos automáticos que te levam ao vício, pois quanto mais você praticar, mais consciente você estará durante o dia, o que significa que você poderá desviar seus pensamentos antes do impulso virar um monstro incontrolável. E para te ajudar nisso, eu criei um grupo de meditação no WhatsApp, o qual terá desafios semanais que serão conduzidos por uma especialista que te guiará passo a passo, dia após dia, até que consiga dominar essa prática. Então, clica no primeiro link na descrição e participe agora mesmo. Sétimo passo: se perdoe ao recair e não chute o balde. Se mesmo seguindo tudo o que foi dito você recair, nunca chute o balde e se permita recair mais vezes em seguida, pois isso vai atrapalhar todo o processo. Além disso, logo após acontecer, se perdoe antes de começar a ser consumido pela culpa, vergonha e decepção. Isso não significa abrir espaço para próximas recaídas, só significa diminuir os danos psicológicos que esse comportamento causa. Você não vai deixar de querer largar esse vício só por ter se perdoado, pelo contrário. Cada vez que fizer isso, você vai enfraquecer o ciclo de se sentir um lixo, assistir pornô para se sentir um pouco melhor, depois se sentir um lixo mais ainda e depois assistir um pornô mais pesado ainda. Oitavo passo: compartilhe sobre seu vício com alguém. Terry Crews é talvez a pessoa mais famosa que decidiu expor o seu vício em pornografia ao público. E segundo ele, o motivo de ter feito isso foi que, quando ninguém sabe sobre o seu segredinho sujo, você vai procrastinando isso até se encontrar no fundo do poço. E é por isso que ele decidiu compartilhar com o público um vídeo expondo esse seu problema. Mas calma, você não precisa de tamanha exposição, pois compartilhar isso com um amigo de confiança, seu cônjuge ou um psicólogo já pode ser o suficiente. Assim, você vai sentir que não está enfrentando isso sozinho e terá um compromisso maior para combatê-lo. Não caia na armadilha do ego de pensar que não precisa de ajuda, pois todos os viciados, em algum momento, já pensaram isso também. E se você já está há meses ou anos tentando parar sozinho sem sucesso, está na hora de pedir ajuda. Um forte abraço e até a próxima!